crianças da prostituição infantil. Hoje está um pouco mais difícil você negociar uma criança, mas você conseguia comprar uma criança entre 300 a $1.000 por mês, por vidas. Então você tinha documentação dela, tudo. Quando Deus me levou a conhecer essa realidade, foi chocante para mim. Foi dramático. Eu já estava há alguns dias no Camboja, 5 dias na verdade. Eu não tinha entendido o que Deus havia me levado lá para fazer, pois não havia igrejas que a gente podia ajudar. Apenas algumas igrejas coreanas no Camboja que já tinham ajudas, não precisava do nosso socorro. Então no 5º dia eu estava orando, dizendo: Deus, o que vai acontecer, o que vou fazer aqui? Vou embora, uma viagem perdida. Então eu fui jantar, pastora Inês, eu desci e fui jantar um arroz com ovo que eles fazem na frente. Enquanto eu estava me alimentando, chegou um tailandês pequenininho assim, e ele trouxe uma pasta na mão. Eu entendi que era um menu, e ele me ofereceu aquela pasta, e quando eu abri, não era nada para se alimentar daquele trailer que ele estava. Era um catálogo de crianças nuas, catalogadas pela idade e o valor. Crianças de 5 anos, mais caras. 6 anos, outro valor. 7 anos, outro valor. E ali você poderia escolher qual que você queria ir no endereço que estava naquela pasta. Ele te levava nisso. Eu rejeitei aquilo e fiquei chocado. Então não consegui comer mais, saí dali e fui em direção ao hotel. Na porta do hotel, desceu de um tuk-tuk um senhor cambodiano com 2 crianças, uma maiorzinha e uma menorzinha. A menorzinha estava chorando, que soluçava. Ele arrastava ela pela mão. E ele me ofereceu as 2 por $30 para passar a noite naquele hotel. $30. Eu digo: não, senhor, não posso fazer isso. Então entrei no hotel e subi para o quarto, e lá o terraço, e lá eu chorei a noite toda, porque eu não entendia o que estava acontecendo ali. Então era 5 da manhã, eu desci no lobby do hotel e falei com o moço, expliquei o que tinha acontecido, se aquilo era algo normal. E ele disse: se eu soubesse que o senhor se interessava por isso, eu tinha te oferecido o nosso serviço. Eu digo: que serviço? Ele disse: esse serviço aqui. E tirou um calhamaço assim de folders, com fotos de meninas e de casas de prostituição infantil. E eu digo: mas isso não pode ser um serviço. Isso não pode ser legal. E ele disse: mas existe aqui. A gente pode te levar lá, o senhor pode usufruir do nosso serviço. O táxi é free. Eu disse: eu quero ver se é verdade isso. Então ele chamou um táxi, um tuk-tuk, e logo em seguida o cara chegou, uns 20 minutos depois. Então eu fui em direção a esse lugar, andamos uns 40 minutos e chegamos em uma vila no sul de Suaripe. E quando estávamos, ele desembarcou-me e me levou em direção a uma espécie de karaokê, uma merceariazinha, coisa parecida. E entramos por um corredorzinho, tinha um cara numa recepção. Então ele pegou meu passaporte, meu celular e o dinheiro, do qual eu paguei $25, e colocou assim numa colmeiazinha, e tirou da colmeiazinha uma plaquinha com o número 12, e me mandou segui-lo. E eu o segui até um corredor, e passamos rapidamente por um corredor, e tinha uma sala cheia de estátuas de Buda, e incenso, muito incenso. E ali eu me assentei, e ele mandou aguardar, e eu aguardei por uns 20 minutos. Então ele aparece numa porta e diz: come here, para me segui-lo, e eu o segui. E ele me levou num salão grande, uma porta grande assim, e tinha as repartições como baias de hospitais, assim, feitos de tecido, não sei que negócio é aquele, tipo de um plástico, assim. E em cima, bem repartidinho, tinha a identificação de cada quartinho daquele. E eu fiquei ali na porta, dizendo: meu Deus, olho com olho, vejo com vejo, aquele cheiro de incenso terrível, penumbrado assim, meio que as luzes bem opacas. Eu digo: entro, não entro, mas eu digo: já estou aqui. Ele me deixou ali e voltou para a recepção. Então o meu número era lá na frente, número 12, lá na frente.
peguei e abri a cortina, fui abrir a cortina do meu lado esquerdo, a primeira cortina. No que eu abri, tinha uma criancinha, no canto assim, no bico da parede. Ela estava de cócaras assim, como que sentadinha no campo, toda encolhidinha, como um animalzinho acuado, como quem está fugindo de um caçador. Então eu rapidamente a deixei e abri a outra cortina do meu lado direito. E tinha uma garotinha deitada sobre uma cama, e eles chamam de esteira. Ela estava nuazinha, ela não tinha seio ainda. Magrelinha, pequenininha. O seu bracinho cheio de picadas de ópio, eles aplicam drogas para que elas não sintam dor. Então abri a terceira do meu lado esquerdo. Outra garotinha no mesmo estilo, só que ela estava de ladinho assim, com os bracinhos assim, dormindo. Na quarta tinha um senhor branco, enorme, gordo, abraçado com uma criancinha que parecia um cisco perto da barriga dele. Aquilo me encheu de ódio, de raiva, de ira, e eu saí correndo dali. E voltei para o hotel e passei aquela madrugada inteira chorando e dizendo: o que eu vejo é isso? Então ele bradou e disse: deixa vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino. Eu disse: o que eu faço, Senhor? E ele disse: compre-as, tire-as de lá, arrume um jeito, compre-as. E é isso que a Hope Foundation faz lá. Compra crianças, extrai crianças, negocia com as famílias. Hoje a gente identifica quando um pai está vendendo uma filha antes de ir para a prostituição. O pastor Luciano vai lá e negocia direto com a família. Além de você pagar mais barato, não tem o risco do traficante ficar te perseguindo. Mas por que eu estou te contando isso? Porque se você for lá hoje, na Hope Foundation, você vai encontrar 50 e poucas crianças lá, 53. E eu participei de um culto com elas. Elas pregam, elas cantam, elas servem a Jesus. E eu perguntei para uma que tem 13 anos, ela não fala o inglês, mas com a tradutora, a irmã Emily, eu perguntei. E elas mandaram essas informações de maneira tão claras. O que você quer fazer na vida? E uma delas me disse: eu quero falar de Jesus para todo o meu país. Eu quero mostrar para eles o que Jesus fez em mim. Quando você planta em crianças, você está plantando árvores. Vai nascer frutos viçosos, mas cada fruto possui uma semente. É muito mais fácil você ganhar o coração de uma criança do que de um adulto. Você passa a vida inteira para tentar ganhar um adulto, quando na verdade poderia ganhar 50 crianças, e elas vão crescer um dia, vão se tornar adultos cheios do Espírito Santo. Eles irão ganhar muitos outros. Nós tratamos crianças como crianças, e Jesus trata crianças como o reino. Por isso, se nós